Oi, eu sou a Emily e nesse vídeo vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a biblioteca DeepFace. No vídeo anterior, a gente estudou aqui a verificação de face. Se você ainda não viu, eu vou deixar no card aqui em cima para você assistir. E hoje a gente vai estudar sobre o reconhecimento da face. Então vamos ver como que ela vai funcionar. Esse aqui é o diretório que eu estou trabalhando desde o vídeo anterior. E aqui a gente precisa criar como se fosse um banquinho de dados para cada pessoa que você quer reconhecer. Então no vídeo anterior a gente viu essa pasta aqui, a pasta data, que contém várias imagens, né, que eu fiz a comparação entre elas. Nesse de agora, na parte de você fazer o reconhecimento das pessoas, você precisa criar separadamente um para cada pessoa. Então eu selecionei aqui 4 cantores que eu gosto bastante e peguei quantidades variadas aqui de imagens para a gente entender como que vai funcionar isso. Tá? Então aqui essa cantora, ela tem uma imagem só, o banco de dados dela é bem pequenininho. Eu tenho esse cantor aqui, que eu coloquei 10 imagens nele. O próximo aqui, eu coloquei as 11 imagens, eu só mantive o banco de dados da parte de verificação que a gente viu no vídeo anterior, é o mesmo conjunto de dados. E esse daqui que eu coloquei 5 imagens dele. Então eu peguei imagens dele mais novo, dele mais velho agora, pra gente ver, né, fazer esse reconhecimento, meio que criar mesmo assim um padrão de face para ele, tá? Então isso é sempre interessante você pensar assim, que você precisa ter, né, as características da pessoa para ele conseguir implementar bem depois a parte do reconhecimento. A parte do código, gente, ela é bem simples e a biblioteca ela já faz praticamente tudo assim para você. Então esse aqui é o código que a gente vai trabalhar. Eu importei aqui a biblioteca, então eu já tinha ela instalada, então eu só fiz a importação. E esses aqui são todos os modelos que a biblioteca vai suportar, tá? Então você pode fazer uma combinação aqui tanto na parte do modelo quanto na parte dos back-ends aqui para você ver uma melhor combinação para o seu algoritmo performar bem. Mas aqui, um primeiro teste, eu vou deixar só com as informações que ele fala aqui, olha, no repositório, tá? Que ele precisa de uma imagem do caminho para a imagem, que é a imagem que você quer analisar, e o caminho do banco de dados. É só isso que é, digamos assim, obrigatório de você colocar. Então eu vou analisar a primeira imagem aqui para você ver, olha. Então todas as nossas imagens de teste para fazer, lembrando que tem os 4 cantores, né? Cada imagem aqui é de 1 e a 5ª imagem eu peguei de 2 cantor que tá no banco de dados, então eu tenho um banco de dados para esse cantor aqui e um banco de dados para esse cantor aqui também. E eu quero ver como que a biblioteca vai performar em cima de 2 pessoas que são diferentes, né, logicamente, e tem o seu banco de dados separados, tá? Vamos ver como que ela vai se sair aqui. Então eu vou pegar a imagem de teste 1 e o meu banco de dados normal. Eu vou passar isso para ele e vou pedir para ela rodar aqui. A primeira vez que ela roda aqui, gente, ela vai falar que ela encontrou 27 novas imagens, tá? Então foi 10 de um cantor, 11 do outro, então dá 21. 5 do outro, 26 e mais um da outra cantora, 27 imagens. Então tá aqui certinha a quantidade de imagens. A gente não teve uma remoção de imagens desde a última vez que eu carreguei esse conjunto de dados aqui, nem um replace de imagens nenhuma. Então sempre ele faz essa análise do seu banco de dados. Se eu implementar, se eu colocar aqui, né, incrementar mais algum banco de dados ou mais alguma imagem de alguma das pessoas que já está aqui no banco de dados, ele vai meio que recarregar todas as informações dele. Então ele vai falar aqui que ele está encontrando as representações e vai fazer todas as iterações aqui. E aí ele fala aqui, olha, que ele tem 27 representações nesse modelo, olha. É um modelo PKL. E o que ele significa? É um modelo Pickle. Eu não sei se se pronuncia assim, mas eu vou deixar o nome aqui para você saber certinho do que eu tô falando, tá? É um modelo que ele meio que vai deixar como se fosse uma memória daquelas imagens ali que ele fez o carregamento. Tá? Então, quando você entra aqui no conjunto de dados, ele salvou o modelo aqui, olha. Então, da próxima vez que eu rodar isso daqui
Se ele verificar que não teve nenhuma alteração do banco de dados, ele vai já carregar esse modelo, é como se fosse um modelo pré-treinado já dele, sabe? Ele vai carregar um modelo já configurado certinho, com o VGG Face, que é o modelo padrão que ele vai carregar, e com o detector OpenCV aqui, que é por padrão também que ele carrega, tá? Lembrando aqui que como a gente não passou nenhuma configuração, ele vai pegar essas configurações aqui padrão do modelo da biblioteca, tá bom? Mas então vamos voltar aqui. Ele vai falar que ele buscou a imagem de teste 1, né? A imagem que está dentro da pastinha teste, a imagem 1, no dataset de 27 imagens, que é esse dataset aqui que a gente tem, que a gente carregou. E a funçãozinha find aqui, ela demorou 31,25 segundos para fazer toda a análise dela, tá? Quando a gente rodar isso aqui de novo, e aí ele não vai precisar criar esse arquivo aqui, eu quis rodar essa primeira vez para você entender o que é esse arquivo que ele gera, mas aí ela vai ser bem mais rápida porque ela não vai precisar de gerar esse modelo. E aí ele já dá o resultado aqui, olha, que a identidade que ele achou dessa pessoa e a distância entre cada uma das informações, né? Lembra que no vídeo anterior eu falei que ele mede como se fosse a distância das duas imagens. Quanto menor esse valor, mais confiança ele tem naquela verificação de face, né? Naquele reconhecimento, melhor dizendo, que a gente está fazendo um reconhecimento de face aqui. Por padrão, ele vem setado ali como 0,68. Então, tudo que for abaixo de 68, ele vai falar que é daquela pessoa, e tudo que for acima, ele vai ignorar como se não fosse dela. Mas aqui, a imagem 1, olha, que foi a imagem que eu peguei, essa imagem aqui do Brandon, e ele achou, né, a correspondência na pastinha Brandon aqui, no dataset dele, vamos ver, foi a imagem 5, que ele achou que é dele mesmo, e a imagem 6. Ó, então, são essas três imagens aqui, ele falou que são da mesma pessoa. Porém, ele falou aqui que essa pastinha que está aqui no Bruce, essa imagem que está no Bruce, é também da mesma pessoa. Então, na hora que a gente olha aqui, olha, é a imagem 4 dele, olha lá, ele acha que é a mesma pessoa. Então, vamos fechar essas duas aqui, que a gente sabe que ele acertou, e essa daqui ele acabou errando, né? Então, olha, ele tem. Então, assim, tecnicamente, né, ele não tá tão errado, né? O cabelo tá bem grande, os dois estão novinhos, então, assim, tem que ter todo um cuidado, né, com a questão do dataset. E quanto mais imagens você colocar aqui para o seu modelo, mais preciso ele vai ficando. A gente fez um dataset bem limitado aqui, né, mas mesmo assim ele conseguiu pegar. Eu passei até meio que batido na questão do código, mas é porque ele é bem simplesinho mesmo. A gente vai criar uma variável aqui e vai chamar a biblioteca deepface.find, que é essa parte de reconhecimento, a parte de recognition. A gente vai passar, igual eu expliquei, né, a nossa imagem, todo o caminho para chegar até a imagem que a gente quer testar e do nosso dataset. Quer ver? Deixa eu até rodar aqui. Essa variável, ela vai ser, deixa eu até puxar aqui para te mostrar direitinho. Aqui, retornou. Ela vai ser uma lista, tá vendo? Então, eu consigo pegar as informações aqui dentro de um for normalmente, tá? Mas se eu só colocar aqui um print DFS, só para te mostrar como que ele retorna por padrão da biblioteca. Eu vou rodar aqui de novo. Perceba que agora, nessa última vez que eu rodei para pegar o print aqui da linha 35, ele rodou em 5 segundos. E aqui, olha, gente, esse é o padrão da biblioteca que ela vai retornar, tá? Então, aqui é o print da linha 35, esse daqui é o print da linha 36 e depois aqui é o print do for, né, da linha 40. Então, esse for aqui nem tá fazendo muito sentido, né? Eu que tinha já criado esse for, eu vou deixar ele, mas o próprio retorno da biblioteca ele já é bem certinho. E aí vai de você querer pegar a informação que está na posição 0, porque ela é a que ele achou mais rápido, tá? Então é interessante você pegar aqui o que está na posição 0, tá? E aí ele achou certinho, né? É a mesma pessoa e com 0,64 de confiança, né? 4 pontinhos a menos ali do nosso limite. E aí vamos seguir com os nossos testes aqui. Vamos passar para a imagem 2, que eu quero conversar com vocês a respeito de alguns possíveis retornos
que a biblioteca pode te oferecer. Perceba aqui, gente, que agora que a gente já fez aquele primeiro carregamento, ele é bem mais rapidinho, né? Eu troquei o cantor aqui e ele ficou bem mais rapidinho, olha. O segundo teste, ele acertou, se eu não me engano. Isso, é do Bruce, tá? Então ele achou aqui a mesma correspondência na imagem 3 do nosso banco de dados, na imagem 5, na imagem 2, ele praticamente acertou o banco de dados todo, né? E na imagem 4, que foi aquela que ele achou que era o outro cantor também. Então aqui, olha, ele achou com 41% de certeza. É a posição 0, né? É o que está mais próximo ali da questão da distância mínima, né? Que ele está mais confiante que é aquela detecção, tá? Então por isso que a informação 0 ela é a mais importante. Aqui, gente, ó, já rodei o teste 3 e aí ele dá alguns retornos aqui que eu ainda não entendi o que isso significa, na verdade. Porque ele vai falar que ele fez, né, a busca tal da imagem, que ele encontrou, que ele fez a função find, né, de encontrar em 5 segundos, e aí ele mostra essas informações aqui, olha. Que o data frame está vazio, as colunas desse data frame e o index dele está vazio também, né? Ele retorna uma lista vazia. Na documentação da biblioteca não fala nada do porquê desse retorno aqui. Tecnicamente, para a gente pensar, era porque ele não achou nenhuma correspondência, né? Só que aqui, olha, depois ele já mostra qual que foi a correspondência dele. Então, eu não entendi muito bem, para ser bem sincera, o que é esse retorno, tá? Mas eu estou continuando estudando essa biblioteca, né? E assim que eu encontrar a explicação disso daqui, eu falo para você ao longo dessa playlist de estudos. Mas a gente pode vir aqui, olha, no teste 3, é o Bono, e aí ele falou que as imagens que correspondem a ele é a imagem 3, a imagem 4 e a imagem 8. Tá? Então ele achou bem direitinho. A que ele tem mais confiança aqui é a imagem 3. Então, ó, tá bem parecido mesmo, né? Até a cor do óculos dele tá parecida. Vamos passar para o teste da imagem 4. Deixa eu já rodar ele aqui. Olha que interessante esse retorno dele aqui, gente. Ele fala que procurou a imagem tal, né, no nosso banco de dados, e ele dá um erro. Olha, até é interessante a gente colocar uma tratativa aqui, né, para quando ele não encontrar uma face, ele não dar erro e fechar o programa assim com erro, né? Não é nada bonitinho, nem profissional deixar o programa assim, encerrar com um erro assim. Mas o que significa esse erro? Olha, ele fala que não foi possível encontrar uma face detectada nessa imagem aqui. E ele fala para você confirmar que essa imagem é uma foto de face ou colocar a configuração aqui, ó, Enforce Detection parâmetro para falso. Eu tava lendo a respeito disso e é tipo assim, ele meio que força o modelo aqui, né, o Deepface, a encontrar uma face. Então, quando você, por padrão, ele é como true, né? Para ele forçar essa detecção da face. Então, quando ele não consegue encontrar, ele retorna esse erro. Mas se você passar aqui um enforce detection igual a falso, que ele está falando aqui, vamos até ver como que ele vai fazer, ó. Olha que interessante, gente. Aqui próprio ele já faz a tratativa que eu falei que era interessante da gente fazer a tratativa, né? Mas ele retorna aqui que o data frame está vazio e que a coluna aqui, né? Quais são as colunas do data frame e o index, igual eu já tinha comentado, e ele fecha aqui com o código 0, né? Ele termina o processo aqui. Só que lembra que naquele outro ele deu também essa saída aqui. Só que depois ele encontrou as informações daquele rosto. Então, assim, por isso que eu falei que eu não entendi muito bem como que ele vai trabalhar com isso. Mas assim que a gente for amadurecendo aqui na biblioteca, eu vou contando tudinho pra vocês. Vamos só analisar qual que foi a imagem de erro aqui, olha. Aqui essa é a imagem 4, ele não conseguiu encontrar um rosto nela. Mas a gente vai ver que pode ser que seja o modelo ou pode ser que seja o back-end. Então, deixa essa imagem pra gente analisar com uma outra configuração daqui a pouquinho. Vamos só passar para a imagem 5
pra gente fazer a análise dela. E olha aqui que graça, gente, ele demorou uns segundinhos a mais aqui, né? Deu quase 8 segundos para fazer a análise, mas ele achou certinho, olha. É a nossa imagem que tem os dois cantores, igual eu tinha mostrado para vocês. Ele encontrou aqui o Bruce na imagem dele 1. Então deixa eu abrir aqui, essa imagem aqui, ele encontrou como sendo essa pessoa. E a outra, e ele encontrou só uma correspondência, tá vendo? Essa minha linha aqui, ó, só a posição 0. E com 50%, né? É bem menos que o nosso limite. E aqui o Brandon, ele encontrou na foto 3, cadê a pastinha dele? Tá aqui. Na foto 3, na foto 6 e na foto 4. Então, esses todos aqui, ele falou que é a mesma pessoa, que no caso está aqui nessa segunda parte da imagem. E aí, gente, eu até já tinha feito o conserto, antes de gravar aqui, já tinha feito o conserto da foto 4, né? Eu já tinha procurado para saber o que ia ser certinho para conseguir encontrar, né, aquele rosto. E eu coloquei aqui, olha, o back-end 7. Se eu não estou muito enganado, é o back-end do Iolo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exatamente, é o back-end do Iolo V8. E aí deixa eu vir aqui e rodar isso de novo para te mostrar que aí ele vai achar um rosto ali na imagem 4. E aqui ele terminou de processar, ele gastou quase 40 segundos. E aí ele coloca, né, qual que foi o dataset, igualzinho à primeira vez que a gente rodou. Por que disso? Porque eu troquei o detector. Eu coloquei aqui o Iolo V8. Então, quando eu venho aqui, olha, no meu banco de dados, ele colocou aqui o outro modelo já carregado, né, o outro arquivo Pickle aqui. Então, eu tenho agora o OpenCV e o Iolo V8. Tá? Os meus dois modelos, digamos assim. Então, ele veio aqui, olha, e ele encontrou a imagem que ele não tinha achado nenhuma, né, nenhum rosto nele ali, com a imagem que já estava no dataset. Então, se eu vim aqui, olha, e abrir o meu dataset, é esta imagem aqui, e quando eu venho aqui no meu teste, ele tá dando um erro aqui na hora de abrir essa imagem, eu não sei porquê, mas é essa imagem aqui, que eu até abri ela aqui, olha, é essa imagem. Ele achou, né, as duas pessoas como sendo a mesma, com 35%. Então, você veja que a distância aqui foi a menor de todas as detecções que a gente fez, né, de todos os reconhecimentos que a gente fez. Embora ele tenha acertado, mas ele ficou com uma numeração bem maior. E a dela, quando eu troquei o meu modelo de back-end, ele encontrou aqui com 35%, né, da distância dele ali. Bom, gente, é esse o conteúdo que eu quis trazer para você nesse vídeo. Eu tô adorando estudar essa biblioteca, é uma biblioteca super interessante e eu espero que tudo que eu tenha falado aqui tenha ficado muito claro. Qualquer dúvida que você tiver, é só deixar aqui embaixo nos comentários para mim e eu peço para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixar o seu gostei se você tiver gostado, eu sei que você gostou, porque é um assunto super interessante. Se você puder deixar o seu gostei aqui para mim, que me ajuda demais, e sempre acompanhar os conteúdos por aqui. Bons estudos para você, muito obrigada e até a próxima. Né, porque ela é a que tem mais confiança, na verdade não, né? Bom, gente, é esse o conteúdo que eu quis trazer com esse vídeo, eu espero que tenha ficado claro. Cabelo.